desde pequeno pelos seus pais ele foi consagrado a Nossa Senhora, e desde pequeno ele sempre tinha um grande amor a ajudar os pobres. Então todo o dinheiro que ele ganhava dos seus pais, ele já ia para ajudar os pobres necessitados. E os dias festivos, os dias santos, ele sempre se dedicava a ir aos hospitais para ajudar os doentes, lavar, limpar algo dos doentes, sempre estava pronto para ajudar os necessitados. E assim, o arcebispo do local ouviu que era chamado, que ele tinha a vocação do sacerdócio, e assim ele se preparou, se ordenou. E ele, na sua primeira Santa Missa, viu crescer no seu coração um grande desejo de salvar os cristãos que estavam presos, estavam escravos dos infiéis. Ele tinha esse grande desejo de salvar as almas. E assim, ele foi a pedir o Santo Padre, o Papa Inocêncio III, e assim, com a sua autorização, ele instituiu a Ordem dos Trinitários, ou a Ordem dos Irmãos da Santíssima Trindade, e assim começou esse grande empenho dele em salvar os cristãos que estavam presos com os infiéis, e assim salvou vários cristãos, sendo uma vez ele, por causa desse grande zelo, numa das cidades, se eu me recordo, chamada Tunim, o maltrataram tanto que ele ficou como semi-morto e cheio de sangue, e brotou no seu coração aquela palavra que deve também surgir em cada coração de um cristão: a felicidade de poder estar sofrendo algo por nosso Senhor. Depois que ele se recuperou, ele continuou a sua viagem, assim salvando os cristãos. E ele morreu em 1213. Nós vemos, meus amados irmãos, o seu grande desejo de salvar almas. E nós também deve estar presente esse grande desejo de salvar as nossas almas. Quantas vezes gastamos o nosso tempo este que é tão breve. Podemos talvez já ter passado já de 60, 70 anos, mas a nossa vida é tão breve aqui neste mundo, e nós precisamos gastar bem este tempo que Deus nos concede. Gastarmos com a salvação das nossas almas. Gastamos tanto tempo utilizando o celular, ou talvez assistindo à televisão ou a filmes, perdendo o nosso tempo com coisas materiais, com coisas tão passageiras, e poderíamos estar gastando com nosso Senhor, talvez fazendo uma breve visita ao Santíssimo Sacramento, talvez rezando um terço a mais, talvez fazendo alguma leitura espiritual que vai trazer proveito espiritual para o meu interior, talvez rezando naqueles momentos que nós estamos mais dispostos, não deixando para a última coisa do nosso dia. Quantas coisas nós podemos fazer por Cristo, pela nossa salvação. E nós precisamos, meus amados irmãos, nós precisamos lutar e batalhar para nós santificarmos, salvarmos a nossa alma. E com relação ao sacrifício que os santos passaram, e eles tinham essa felicidade de sofrer por nosso Senhor, nós vemos no Catecismo da Igreja Católica que fala sobre o sofrimento. Eu queria aqui falar somente sobre 2 números do Catecismo e assim encerrar esta reflexão. No número 1500, o Catecismo nos fala: a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Então, meus amados irmãos, com a doença nós vemos como nós somos impotentes,
como nós somos fracos, como nós somos limitados e que nós temos um fim. Um dia nós iremos morrer, iremos deixar este mundo. No número 1501, o Catecismo continua a nos dizer: a enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tomar a pessoa mais madura, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Por isso, meus amados irmãos, como nós devemos aproveitar os sofrimentos na nossa vida? Podemos, talvez, nos desesperarmos e revoltarmos contra Deus, mas que nunca seja a nossa atitude, mas que seja a atitude, a segunda atitude que o Catecismo nos coloca, nos tornarmos mais maduros, que nós possamos assim discernir o que é essencial na minha vida. E o essencial para nós, meus amados irmãos, é buscarmos o céu, é buscarmos a Deus. E não raro a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Quantos de nós, talvez nós mesmos, meus amados irmãos, como quando passamos pela doença, nós vemos que nós buscamos mais a nosso Senhor, que nós nos retornamos a Ele. Talvez estávamos numa vida tão distantes, ou talvez não, meus amados irmãos, já estávamos próximos a Deus, mas ainda nos dedicávamos, estávamos presos ainda a coisas materiais, as coisas deste mundo. E com a doença na nossa vida, nós procuramos o essencial. Eu quero agora ser mais de nosso Senhor. Que nós possamos pedir a graça a São João da Mata, o santo que nós celebramos hoje, que nós possamos buscar a nossa santificação, a palavra que sempre está presente em cada homilia do sacerdote: ser santo, ser santo, ser santo. Que isso esteja sempre presente na nossa consciência, e ou seja sempre o nosso pedido, o primeiro pedido, sempre da nossa santificação. Que São João da Mata nos conceda essa graça de buscarmos a nossa santificação e também sermos capazes, quando vier a nossa vida o sofrimento, termos a alegria de dizer, de ter a felicidade de sofrer algo por nosso Senhor, de completar a nossa carne, o que faltou do sacrifício de nosso Senhor na cruz de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.